Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade de aprendizado, de acordo com o programa Os Técnicos da Espiritualidade, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade que a gente tanto busca, que a gente tanto sonha, está próxima de nós. Só que tem uma condição para colocá-la dentro do nosso coração. É conseguir arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Aí que a coisa complica. Tem muita gente que acha que não vai conseguir, mas todos nós vamos conseguir. Basta termos dedicação e disciplina, isso vai acontecer. É claro que não vai ser na encarnação atual, mas nessa nós podemos conquistar alguns poucos momentos de felicidade e que possamos existir para nos auxiliar. Nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olhem só. Interessante essas palavras de Jesus, né? Vamos repeti-las? Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer em momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porque a voz de Deus, que está lá dentro dela, vos esclarecerá neste santuário divino. Isso significa que, conforme nos esclarece Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, as leis morais, que não são nada mais, nada menos do que uma atualização dos 10 mandamentos de Moisés, que Jesus depois compactou em dois, e Allan Kardec explicou melhor para nós nas leis morais. Tudo isso está na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se fazemos ou não, é outro problema. Mas então, sempre a nossa consciência vai nos dizer: olha, isso está certo, isso não está certo. Mas, infelizmente, como fala mais alto em nós ainda o orgulho, o egoísmo e os defeitos, a gente vai tocando a vida, sem dar muita bola para a nossa consciência, não é assim? Pois é. Só que, diante das pessoas, nós gostaríamos de contar com a aprovação geral de todo mundo, não é assim? Todo mundo batendo palma, todo mundo aprovando as nossas ações. Mas o que acontece? E quando Jesus pronunciou essa exortação sublime, que Lucas nos apresenta, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia, claro que o mestre sabia que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Ele mesmo disse: não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, ficar numa boa com o mundo material e com o mundo espiritual. Nós temos que escolher. Normalmente a gente escolhe o material, não é assim? Pois é. Só que o homem de verdade, aquele que cumpre as leis divinas, ele vai ser compreendido no futuro. Ainda não. Não. Porque
E uma coisa interessante, quando nós nos tornarmos mais prudentes, não vamos receber os aplausos dos imprudentes, não, ao contrário. Nós vamos ser criticados, vão apontar o nosso dedo como alguém diferente da grande maioria. E, infelizmente, todos nós estamos acostumados, gostamos de viver dentro da nossa bolha. Botamos uma foto nas redes sociais em busca de curtidas, não é assim? E comentários positivos. Quando alguém nos critica, às vezes a gente até corta essa pessoa da nossa rede social. Só que Jesus, na época, e hoje também, não reunia simpatias comuns, não. Ele era criticado. Ele era visto como um subversivo por Roma, pelos sacerdotes, pelos publicanos, pela maioria dos moradores do planeta naquela época, que não compreendiam ainda a lei de amor. Jesus era tido como um louco. Quem é que no mundo primitivo, onde imperava a lei da força, a lei do mais forte, alguém iria oferecer a outra face quando alguém batia na direita e iria virar à esquerda? Não. Isso é covardia. Pensavam e ainda pensam muitas pessoas. Não é assim? Então, mas ele foi amado por quem? Foi respeitado por aqueles que já compreendiam as verdades espirituais. E eu pergunto a você: você tem ouvido a voz da consciência? Ou tem seguido aqueles que fazem as convenções do mundo? Hum? Provavelmente, como acontece comigo também, algumas vezes eu não ouço a voz da consciência e depois me arrependo dos meus atos. Mas, como vocês, eu estou a caminho. Erro, caio, levanto, erro, caio, levanto. Um dia eu vou errar menos. Aliás, quando olho para o passado, eu percebo que hoje eu erro bem menos do que há 10, 20 anos atrás. Mas ainda sou um espírito imperfeito, que ainda precisa fazer a sua reforma íntima. E é tão difícil da gente fazer, né? É fácil a gente recomendar. É fácil discorrer para os outros o que é um homem de bem. Mas é difícil a gente colocar em prática. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.